Qual é o hack ideal para você poder instalar uma barraca de teto? Geralmente, sei lá, a barraca pesa uns 60 quilos. Eu, por exemplo, peso uns 80. Fernando, uns 120. Será que tem hack que vai suportar todo esse peso? 120 seco, né? Molhado um pouco mais. Molhado um pouco mais? É. Mas e aí, qual é o hack que aguenta todo esse peso, Fernando? Então, essa é uma pergunta bastante frequente, né, dos nossos clientes, e uma coisa que a gente sempre responde para eles é que o rack ele tem que suportar o peso, na verdade, da barraca e não o peso da barraca com as pessoas. Por uma razão simples, o maior esforço que o rack sofre é quando o veículo está em movimento, né? O veículo, quando o veículo está em movimento, né, ele sofre, além do esforço causado pelo peso da barraca, todo o esforço chamado a quantidade de movimento, né? Isso aí é o peso inercial, né? Então, além do peso da barraca, tem a força causada pela velocidade. Então, um veículo, por exemplo, a 120 km por hora, com um peso de 75 quilos em cima do carro, ele está, na verdade, transportando ali uma massa inercial de quase 2,5 toneladas. Então, quando você compra um rack que diz lá que suporta 75 quilos a 120 km por hora, aquele rack ele foi projetado para suportar uma carga de 2,5 toneladas no teto. Porque se aquele carro a 120 por hora tiver que fazer uma freada, né, ou tiver que fazer uma curva brusca, ou algum outro movimento repentino, esse é o peso inercial que aqueles 75 quilos vão ter a 120 por hora. Por isso que quando o carro estiver parado, né, o peso da barraca e mais os dois ocupantes vai ser irrelevante para o rack. Se não fosse isso, seria impossível ter uma barraca de teto e mais 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas em cima do carro. Então, o que a gente sempre recomenda é que a pessoa compre um rack que suporte o peso da barraca, né? Então, a barraca pesa 60 quilos, ela que tem um rack que suporte pelo menos 60 quilos. E que seja prudente quando estiver na estrada, né? Evite velocidades muito elevadas, porque no momento em que você precisar de fazer uma freada de emergência ou uma mudança de trajetória abrupta, é nesse momento em que o rack vai sofrer mais esforço, por causa desse peso inercial. Tem essa questão assim do que os hacks têm quantos quilos eles suportam. Então tem 30 quilos, 45, 60, enfim. E às vezes a pessoa escolhe, né? Tipo, vou comprar um rack lá baratinho, não sei o quê, e coloca um equipamento caro, né? E vai fazer uma viagem longa e quer economizar no rack. Então a gente fala muito isso, né, Fer? Pra pessoa não economizar no rack, porque ele é um equipamento de segurança, né? A gente teve até um caso de uma barraca que ela caiu do carro em movimento, não era uma velocidade muito alta, mas ela caiu junto com o rack, né? Sim, exatamente foi no momento em que o cara passou, né, numa velocidade relativamente elevada, 50, 60 por hora, numa lombada. E aí, como o rack não era um rack muito bom, ele soltou do carro e caiu o rack com a barraca no chão. A sorte dele é que era uma barraca da Tendaro, né? Uma barraca de fibra de vidro, e a barraca não estragou. Mas ainda assim arranhou o carro dele quando o rack foi arrancado da porta, né? Porque o rack não era feito para suportar o peso total da barraca e muito menos pulando uma lombada, né? Naquele momento em que ele pulou a lombada, ele excedeu muito o peso para que o rack foi projetado naqueles 60 km por hora, e aí com isso ele teve o problema do rack cair de cima do carro. Então, que teve aquela questão dos parafusos também, né? Que é uma coisa assim, a pessoa coloca lá a barraca em cima do rack, vou viajar tal, nunca olha um aperto de parafuso. Nesse caso, faltou um aperto de parafuso do próprio rack, né? Sim, porque na barraca a gente sempre utiliza parafusos com porcas travantes, né? Que são porcas que tem uma pecinha de nylon que impede que ela se solte com a vibração. E esse rack, em particular, ele não tinha, né? E aí, isso também, quando você passa numa estrada de terra e tudo mais, uma porca não travante, ela pode soltar. Nas barracas da Tendaro, a gente sempre usa porcas travantes em todos os parafusos que são... que exercem uma função importante, né? Então, todo parafuso que se soltar pode causar algum dano, a gente coloca uma porca travante justamente para ele não soltar.
Isso inclui os parafusos de fixação. E aí, nesse caso, os racks muito acessíveis, digamos assim, os mais baratos que tem no mercado, em geral não utilizam essas porcas travantes, e isso faz com que eles se soltem mais facilmente. Até se você ficou curioso, eu vou deixar, né? A gente vai deixar no YouTube o link para esse vídeo, né? Para você ver o depoimento, tal, tudo o que aconteceu. Mas assim, isso também entra numa outra questão, eu tava pensando aqui, Fer, enquanto você estava falando, dos tipos de rack, porque tem rack, bagageiro, longarina do carro, travessas, né? Tem várias configurações aí de suporte, né? Então, por exemplo, assim, no caso, os carros que já tem a longarina, né? O que ele precisa para poder instalar uma barraca? Ou assim, essa longarina ela já suporta o peso? É melhor colocar alguma coisa para sustentar? Como que funciona? A recomendação é sempre você verificar, né, tipo o manual do proprietário, se o veículo suporta o peso da barraca, né? Como a gente sempre fala, suporta o peso da barraca, pelo menos por causa dessa questão do peso dinâmico. Então, a longarina, dependendo da barraca, ela precisa suportar 40 quilos, 45 quilos ou 60 quilos, 65 quilos, no caso se for uma Panorama 135, né? Mas as barracas de casco rígido, você necessariamente precisa ter 2 travessas para poder instalar. Se for um bagageiro, a gente sempre recomenda que seja um bagageiro plano ou que o bagageiro tenha 2 travessas. Né? Se for aquele bagageiro de tipo cestinha, é sempre mais difícil de instalar, porque você não tem como acessar a mão por baixo ali para parafusar, né? E agora, se for o modelo Luma, né, que é a nossa barraca dobrável, você pode instalar diretamente na longarina do carro, né? E mesmo no bagageiro tipo cestinha, daí já é mais fácil de instalar. Mas para mais informações é só entrar em contato com a gente e mandar uma foto do bagageiro, a gente esclarece isso. É sempre bom perguntar, né? Porque assim, às vezes você compra uma barraca dobrável, já aconteceu de a gente mandar na configuração normal, chega lá o cara fala, mas eu queria que abrisse para trás ou para o lado e não consigo aqui no meu rack. A gente não tem como saber todos os racks que existem, né? Todas as configurações, enfim, a gente não tem acesso a isso. Então, os nossos kits, eles são padrão, né? E parafuso, assim, a gente escolheu um tamanho que dá na maioria dos carros. Eventualmente, você tem que trocar ali o parafuso por um maior, um menor. Mas a gente não tem como saber tudo isso. Por isso que o kit é padrão, né? Mas você pode adaptar facilmente isso no seu carro. Outra coisa, né, Fer, é a questão da altura, né? Do rack em relação ao teto do carro. Que já aconteceu algumas vezes a gente tem que fazer instalações que aquilo fica colado, assim, então você não tem acesso. A mão não passa para poder fazer o aperto do parafuso. E aí fica meio inviável a instalação, né, da barraca. Nesses casos, ou você retira o bagageiro, faz a instalação primeiro e depois coloca o bagageiro de volta, que é bastante comum acontecer, principalmente com carro tipo Land Rover Defender ou Toyota Bandeirante, que o pessoal tem bagageiro bastante rente ao teto, né? Ou então a opção é fazer um par de travessas, tipo, para prender na parte mais alta do bagageiro e aí instalar as travessas na barraca e depois prender pela lateral. Mas isso geralmente são formas de instalação mais personalizadas, né? Se você tem alguma dificuldade para fazer esse tipo de instalação, você pode vir até a Tendaro e a gente instala para você. Com um custo adicional, obviamente. Ou assim, né? em Ou parceiros então, autorizados também, né? Porque a gente está em Curitiba atualmente. E em veículos, né, que não tem bagageiro, a gente sempre recomenda utilizar um rack mais alto, mas que tenha pelo menos ali uma altura de 8 centímetros do teto, que é o suficiente para passar a mão, né, das pessoas. A gente sempre recomenda você colocar a altura dos 4 dedos fechados, assim, que é o suficiente para passar a mão e conseguir manusear os parafusos. E só lembrando assim que a instalação é bem simples, a gente recomenda também que você tenha uma chave catraca, que vai facilitar muito, né, na hora da instalação da barraca, e você consegue fazer isso com mais uma pessoa. Na verdade, mais uma pessoa seria para colocar a barraca em cima do carro, né? Porque é grande e tal, desajeitado, então o ideal é que você tenha 2 pessoas. Mas a instalação com a chave 13 catraca você consegue fazer de forma bem simples. É isso, né? Então tá bom, a gente está à disposição, né? Aproveita aí para entrar no nosso site, ver os nossos modelos de barraca, de todo. Se tiver alguma dúvida, todos os nossos contatos estão sempre lá atualizados. E a gente espera você num próximo vídeo. Até mais. Até, tchau, tchau.